rostos? Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Aleluia! Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo desse povo. E servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Glória a Deus! Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, não te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio, Jacó voltará e ficará tranquilo, e em sossego, e não haverá quem atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei de ti. Porém, não darei cabo, mastigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédio, nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Porque gritas por motivo da tua ferida, tua dor é incurável, por causa da grandeza de tua maldade e da multidão dos teus pecados, é que eu fiz essas coisas. Glória a Deus! Por isso todos que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos que te saqueiam. Porque te restaurarei a saúde, e curarei as tuas chagas do Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças, e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei, e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entenderei isso. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Essa mensagem, ela é comprida, né? Mas ela fala coisas muito interessantes para nós. Ela nos abre os olhos, né? Nos abre o entendimento de que realmente nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Aqui o próprio Deus está falando para Jeremias que nós não somos nada, nós não temos
direito de salvação. Tá? A nossa salvação não depende de nós. Deus aqui fala claramente que nós todos somos pecadores. Aleluia. E que não merecemos nada. Glória a Deus. Deus fala claramente que por causa do pecado, Ele mesmo tem feito feridas, tem feito dores, tem feito sofrimento para as pessoas, porque não procuram a Deus através de Jesus. Aleluia. E Ele diz que Ele vai resgatar o povo dele. Ele diz que vai livrar, que vai chegar um dia que a tribulação vai vir e as pessoas vão sofrer muito, vão ter dores. Aqui está falando até que ele olha para baixo e pede para as pessoas perguntar, para os homens, se eles têm dores de parto, porque ele olha e vê homens com as mãos na cintura. É uma mulher grávida que está próximo a dar à luz. Isso me faz me lembrar, que muitas vezes, não sei se é todo, mas acho que a maioria toda, a mulher grávida, quando tem aquela barriga grande, elas levam a mão assim, as duas mãos assim, com a barriga para frente, e algumas assim com a mão assim, com a mão na barriga, ou as duas na barriga. Mas geralmente é esse, E assim Deus vê os homens, passando por dores como se fosse de parto. E eu acredito que a dor de parto deve ser terrível, deve ser ruim isso, porque Deus fala-nos. Então, irmãos, Deus ele fala tudo isso, que Ele permite que as pessoas passem isso por causa do pecado, por causa de muitas vezes não seguir as vontades de Jesus. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo ele fala no nosso coração o que nós devemos fazer. Aleluia. Tanto o Espírito Santo fala, como o inimigo de Deus também fala. E Deus não quer que nós ouçamos a voz do inimigo, mas ouçamos a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. É vida. Ele está dizendo que é no meio do povo dele que ele iria tirar aquele que reina sobre nós. Está profetizando através de Jeremias e através de Davi. Ele iria tirar aquele que vai reinar sobre o povo dele. E ele diz assim: quem tem a possibilidade de chegar próximo a Ele? Glória a Deus, aleluia. E Ele está dizendo isso porque há necessidade de que apareça alguém que lute por nós, que nos ligue a Deus, daí nos faça aproximar de Deus através deste rei. Uma profecia que já aconteceu. Glória a Deus, aleluia. Esse rei já veio, já esteve aqui na terra, sofreu por nós, para levar todo o nosso sofrimento, todas as nossas dores, todas as nossas pisaduras, Ele levou lá na cruz. E no terceiro dia Deus cumpriu com a sua promessa, cumpriu com a sua profecia, porque Jesus Cristo, Ele honrou a Deus. E por honrar a Deus, Ele ressuscitou no terceiro dia, nos dando vitória. E através desse rei, irmãos, que nós nos aproximamos de Deus. Deus, antes de acontecer, dizia: quem poderia se aproximar de mim? Glória a Deus, Deus seja Se não é através desse rei. Aleluia, Jesus. Esse rei é Jesus Cristo. Então, que nós possamos refletir, irmãos, e deixar de ouvir o inimigo, porque o inimigo quer nos ver longe de Deus. O inimigo não quer que nós nos aproximamos de Deus. Glória a Deus. Muito menos nos aproximar de Jesus Cristo, que é através de Jesus Cristo que
aproxima de Deus. Aleluia. Que nós possamos ser obedientes a Deus, né? Porque no dia, irmãos, no dia da ira do Senhor, Ele vai salvar só os escolhidos. A palavra diz que Ele vai começar o juízo dentro da igreja. Só vai tirar os escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. E veja bem que Mateus 24 diz que Ele iria encurtar os dias. E hoje nós temos dias curtos. Ele ia encurtar os dias por causa dos escolhidos. Para ver que você que é escolhido, irmãos, que nós todos sejamos escolhidos, uma importância muito grande para Deus. Aleluia. Amém. Ele dá uma referência sobre os escolhidos. Se não fossem os escolhidos, ele abreviaria os dias por causa dos escolhidos. Glória a Deus. Por causa Aleluia. daqueles que eu amo. E é daqueles que eu quero que seja perto de mim. E por isso que eu encolhi os dias. Que seja por causa de todos nós aqui. Amém. Ele cortou os dias. Nós sejamos escolhidos, né? Para estar junto com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, passamos o evento novamente. Vou falar até você decorar. Esse mês, então, a cada final do mês, a última sexta-feira do mês, nós teremos um culto, basicamente de ação de graça, né, Pastor Johnson? Em que os irmãos serão convidados, então terão a oportunidade de trazer um testemunho, de trazer uma palavra, de trazer um louvor. E então, nesse dia especial, a gente vai louvar e agradecer ao Senhor Jesus pelo mês que passamos. Amém? Então, toda a última sexta-feira do mês vai ter esse culto diferente. E aí, vocês são convidados a ter a oportunidade de se inscrever para trazer uma mensagem, uma oferta de amor ao Senhor Jesus. Amém? E no dia, então, esse dia 30, esse culto, e dia 31 teremos o chá das mulheres, que estão todas convidadas, intimadas. E se não vir, vai buscar, não, também. E também convidem, né? Convidem as vizinhas, convidem os parentes. Eu tenho parente que vai vir mais viajar, em nome de Jesus. E os homens também, nesse dia, também terão um encontro de homens, né? As mulheres vêm para cá e os homens vão para lá, na casa do pastor João Edson, né? Se encontrar lá, e lá eles vão fazer um lanche, falar da palavra de Deus e vão falar do Senhor Jesus, amém? Às 15h30 para todos nós, tanto para os homens quanto para as mulheres. E a partir do mês que vem, vamos ter uma campanha 7 sextas-feiras de cura e libertação da alma. Aleluia. Estão todos convidados e convidados a convidar. Amém? Teremos no meio dessa campanha convidados para trazer a palavra também. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Amém? Então, estamos aí nos lembrantes. Também vou colocar os convites lá no grupo para que vocês possam convidar também pelo WhatsApp com os convites, amém? Glória a Deus, muito bem, então com alegria vamos louvar o Senhor Jesus.
Hoje,
Deus te chamou não para ser derrotado. Deus te chamou para ser filho. E o filho Deus cuida. Deus tem cuidado de você, então para de lamentar. E comece a abrir seus olhos e ver Deus agindo. Quando se torna mais difícil é quando Deus age, irmãos. Então, se a tua causa está impossível, é hora de começar a glorificar e dizer aleluia, porque a minha vitória está chegando. Aleluia! Aleluia! Sai desse lugar da autoridade que Deus tem derramado nessa noite. E pare de aceitar as milhares do inimigo na tua vida. Você é filho, você é filha, assume isso na tua vida. Assume esse papel de filho na mão do Pai, na presença do Pai, e comece a botar ordem no seu lar. Comece a botar as coisas no lugar. Comece a ajeitar a tua casa, porque a vida de Deus está próxima. E Ele não vai levar uma casa bagunçada. O tempo do Espírito Santo, Ele não habita onde tem bagunça. Comece a ajeitar tudo e convide o Espírito Santo para entrar. E aí você vai ver os sonhos de Deus se cumprindo na sua vida, na sua casa. Não desista, Deus veio te dizer essa noite. Pelo contrário, é hora de te levantar, é hora de ver seus olhos para o céu, de levantar sua mão e começar a declarar, a profetizar o agir de Deus, o agir de Deus. Porque até onde nós podemos, Deus não vai fazer. Agora, quando você fazer a sua parte, quando eu fizer a minha, aí Deus vai começar a agir. Aleluia, Jesus. Então eu vou cantar mais uma vez essa noite. E você vai começar a profetizar. Comece a profetizar. Comece a declarar. Porque só você conhece a vida que você tem passado. Só você sabe aquilo que tem dentro de você. Eu não posso declarar na tua vida o que eu não sei. É só você e Deus que sabe o que você tem passado. O que você tem necessitado. Então essa é a hora de você profetizar e declarar que Deus está no controle. E que Deus está agindo. De que as hostes do inferno vão cair. De que a doença vai ter que sair. Aleluia. Aleluia. De que a prosperidade do Senhor vai ter que chegar ao teu lar. Em nome de Jesus. Não desista, não pare de crer nos sonhos de Deus, jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe nessa noite, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Diga, recebe, Jesus, recebe a cura desta Senhor, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu recebo, Jesus, eu tomo posse, Senhor. Aleluia. Diga isso nessa noite, eu recebo, eu tomo posse. Aleluia, Jesus. E comece a sentir o Espírito Santo de Deus te fortalecendo, te levantando. Aleluia, abrindo os seus olhos espirituais. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Pega sua oferta, seu dízimo. Obrigado, nome da irmã Jacqueline Estevam, Vitória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pega a sua oferta, seu dízimo. Glória a Deus. Vamos pegar na casa do tesouro, conforme a palavra dele, conforme a lei, os mandamentos do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Levanta o céu. Glória a Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu te louvo e te adoro, exalto teu santo nome, Pai. Abençoa, Senhor Jesus. Glória a Deus, nesse momento, Pai, que a igreja está ofertando, a igreja vai estar dizimando na tua casa, Pai, que através da oferta, traga bênção, traga prosperidade. Oh, Pai amado, traga sucesso, Pai amado, em nome de Jesus, traga progresso, e através do dízimo, Pai, afasta o devorador, aquele que consome com salário, aquele que consome os materiais de casa, os objetos, oh, Pai, os imóveis, Pai, em nome de Jesus, seja pedido através do dízimo, assim te pedimos, amém, aleluia. Vamos poder trazer, irmãos. Senti não há valor em mim. Aleluia. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença. Glória a Deus, aleluia, glória, glória, aleluia, Senhor Jesus. Vamos pegar a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos abrir no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Deus está neste lugar, irmãos. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Glória a Deus. Não se intimide, irmãos. Convida as pessoas para nesse lugar, receber a imagem de Deus, receber o Espírito Santo, aleluia, receber a salvação, a vida eterna. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 5 até 11. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero a igreja. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que são os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Amém? Glória a Deus, aleluia. Poder sentar e aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aplaudir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Irmãos, quando a presença de Deus está no local, está no arraial, o inimigo teme, o inimigo treme, o inimigo quer fugir, porque a presença de Deus é tremenda e grande. Aleluia, a presença de Deus, Ele traz livramento, Ele traz proteção, Ele traz bênção, Ele derrama a graça. Quando a presença de Deus está no local, no arraial, quando a presença de
Deus está, irmãos. E os filisteus estavam para a guerra contra Israel, contra o povo de Deus. Eles estavam com a garantia da vitória. Eles se armaram. Eles sabiam que o povo de Israel é um povo fraco, um povo com poucas armas, poucas armaduras, e a vitória era garantida. Mas de repente chegou a arca da aliança. De repente chegou a presença de Deus no arraial dos israelitas. Irmãos, quando o inimigo vê Deus em nossa vida, o inimigo teme, o inimigo foge, o inimigo às vezes quer colocar doença, enfermidade em nós, ele cai por terra. Às vezes ele quer levantar pessoas contra nós, mas ele cai por terra porque vê que Deus está presente em nossa vida. E quando tudo isso acontece, irmãos, pode demorar, mas Deus dá a vitória. Aleluia. No começo tropeçamos, caímos, mas Deus manda os anjos tomar nossa mão para nos levantar e sair vitoriosos. E hoje é o segredo da vitória, irmão. Hoje está chegando o segredo da vitória. Glória a Deus, quando o povo de Israel viram que a arca da aliança, trazida pelos sacerdotes, a arca da aliança, irmãos, era uma arca feita por ouro. E lá tinha as tábuas da lei de Moisés, lá tinha o varão, a vara de Arão, lá tinha o alimento, o pão de Canaã, o maná de Canaã. Lá representava, tinha os querubins, esculturas de ouro que representavam a Deus, que Deus falava no meio desses dois querubins. E o povo, quando o povo viu que a arca da aliança estava chegando no arraial, no exército de Israel, eles começaram a gritar de alegria. Eles começaram a ganhar. Deus está presente, Deus está conosco, Deus está planejado por nós. E começaram a gritar vitoriosos, com alegria. Irmãos, e de longe, quilômetros, os filisteus inimigos escutaram aquele barulho, aquele alvoroço, aquela gritaria, aquele sinal de vitória antes da hora. E eles falaram: o que está acontecendo? O que está acontecendo agora? Eles ficaram sabendo que a arca da aliança chegou no arraial dos filisteus. E eles falaram: ai de nós, quem vai nos livrar dos deuses? Na Bíblia diz que eles falam deuses, mas não era Deus, era um único Deus, o Deus vivo, poderoso, o Deus de Israel, o único Deus presente, irmãos. E eles temeram, porque eles falaram assim: esse é o Deus dos hebreus, aquele que derramou toda a sorte de praga nos egípcios, é aquele Deus que derramou as pragas dos sapos, a água virou em sangue, as pulgas, os terremotos, a escuridão, a morte que assolou os primogênitos, o Deus que abriu o mar vermelho para os hebreus passarem e começarem a se lembrar, irmãos. Para ver, irmãos, hoje nós lemos a Bíblia e nós celebramos quase 4.000 anos depois desse acontecimento. 4.000 anos depois que nós celebramos, glória a Deus, Deus pelejou por Israel, Deus usou Moisés, Deus usou os profetas, celebramos, nós choramos, nós demos glória a Deus, aleluia. Irmãos, depois de 4.000 anos. Mas aqui, irmãos, quando os filisteus viram a arca, não era tão longe, não era tão distante, era quase 300 anos, 250 a 300 anos que aconteceu isso aí. Estava distante, e para eles estava fresquinho, para eles estava muito perto do acontecimento, para eles estavam os boatos, as lendas, o acontecimento estava muito vivo na presença deles, e eles temeram, irmãos. Era muito vivo os contos, as histórias. Imagina, irmãos, estava perto do acontecimento histórico. Hoje nós sentimos a presença de Deus em 4.000 anos, porque o Espírito Santo, os céus e terra passam, mas o Senhor muda para sempre. Aleluia! E eles lá se lembraram da arca. E a arca estava lá, irmãos. Só que, irmãos, tem um porém. O inimigo, ele vê que Deus está com nós. O inimigo vê a presença de Deus. Mas, irmãos, a presença de Deus pode estar conosco, mas não é a vitória garantida. Não é a proteção garantida. Não é a bênção garantida. Deus pode estar comigo, Deus pode estar com você,
mas não tem a garantia da bênção e da proteção da vitória. Como isso é, irmão? É verdade. Não é vitória garantida, não é a presença de Deus com a unção, poder e fogo. Mas tem uma coisa que nos afasta de Deus. E o povo achando que a arca estava ali, porque Deus estava ali junto. Eles falaram, vamos vencer. E os cristãos do outro lado falaram, filisteus, não temam. Não vamos ser servos como eles foram servos de nós e dos outros. Vamos pelejar, vamos lutar. Irmãos, quando o inimigo vê que nós somos fracos na fé, que estamos cambaleando, não buscamos Deus, que não jejuamos, que nós pecamos, transgredimos a lei, o inimigo vem com força, irmão. Aleluia, Jesus. Glória. O espírito que estava lá em Filisteus sabia que o povo Israel estava fraco espiritualmente. Muitas vezes vem para a igreja, vou para a igreja, Deus está comigo. Deus está com você. Mas se você não busca Deus, se você não jejua, se você não ora, o fogo não cai, irmão. Deus não, se você peca, se você transgride o Senhor, Deus não ouve as suas orações, irmão. Você precisa estar firme na presença de Deus. Não é somente, irmãos, vir na igreja. Ah, a presença de Deus está comigo. Não, não significa que você vai sair abençoado, que você vai ser protegido, que você vai ser vitorioso. Isso é um grande segredo. E o povo foram lá para a guerra com a arca. A vitória é garantida. Deus está conosco. E os cristãos, não, vamos lá. Tem uma brecha do lado do derrotar eles. E eles foram para a guerra, irmãos. 30.000 soldados israelitas caíram, foram mortos. Irmãos, os filisteus, o inimigo do povo de Deus, o povo estava contra isso. Irmãos, os filisteus não iam contra os israelitas. Vamos vencer os israelitas. Eles diziam, vamos derrotar o Deus dos filisteus. Irmãos, a batalha em Israel e a batalha dos povos, dessas tribos, das nações antigamente, não era somente pela terra, ou pela água, ou pelas riquezas, mas lutavam pelo nome de deuses. Hoje é a mesma coisa, Israel, eles guerreiam, Israel guerreia, os árabes lutam, os palestinos lutam em nome de Deus. Deus amar, Deus, nosso Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele também vai guerrear em nome de Deus, a África também, isso é muito vivo ainda hoje. E eles, irmãos, foram lá, derrotaram e pegaram a presença de Deus, os filisteus, pegaram a arca, que era feita de ouro, e levaram a arca como um troféu, como vitória, levaram para suas terras. Irmãos, quando somos fracos, ninguém vem para tirar a presença de Deus da nossa vida. Aleluia. E eles foram eles levaram a arca, eles levaram lá para as doges da cidade, eles foram olhar para a Filistia, para as terras dos filisteus, e levaram lá, e eles queriam humilhar nosso Deus. O inimigo veio para humilhar nosso Deus. E os soldados israelitas pegaram aquela arca e largaram uma sala dos deuses Dagon, junto com a escultura do deus Dagon, e colocaram a arca assim na frente, para mostrar que Deus Dagon era mais forte que Deus, nosso Deus Israel. E povo vitorioso. Só que naquela noite eles dormiram. Naquela noite dormiram, acordaram de madrugada, eles foram abrir a sala do Deus Dagon, abriram e viram que o Deus deles, o Deus feito de material, estava no chão caído, de frente à arca. Aleluia. Deus não se humilha. Glória a Deus. Quem se exalta, Deus humilha, irmãos. Não há outro Deus, senão nosso Deus. Daí o povo de Israel, sendo humilhado, desprezado. Por quê? Porque Deus falhou. O que Deus quer? Deus falhou, Deus não abençoou. E as pessoas rejeitam Deus. Lá no livro de Ezequiel, vamos abrir aqui, irmãos.
No livro de Ezequiel, rapidinho, a gente vai navegar um pouco dentro da Bíblia. Ô glória! Aleluia. Ezequiel. Ezequiel 59. 59. Ezequiel 59. Não, perdão, desculpa. Ezequiel 18. Ezequiel 18, desculpa, irmãos. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Versículo 23. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ezequiel 18, 23. Diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo eu. Antes que se converta de seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, caso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Irmãos, a gente vê tanto isso, irmãos. Deus falou assim para o povo, através de Isaías: vocês sofrem, vocês morrem, vocês falam que também Deus não é direito. As pessoas falam: aqui não é para a igreja. Aqui não é para a igreja, aqui não é a Bíblia. Também acontece isso, também acontece aquilo. Deus não me ouve minhas orações, Deus não me atende, eu não sou curado, eu não sou liberto. Deus não é certo, Deus é injusto. E onde as pessoas falam isso, irmãos? E Deus questionando o povo: o caminho do Senhor não é direito? O caminho de Deus é direito, irmãos? E Deus questionando o povo: ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo o seu perverso da perversidade e cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Aleluia. Pois se converte em todas as transgressões que cometeu, certamente viverá. Não será morto, irmão. Irmãos, Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do pecador, mas Deus quer que se converta. Mas se peca, se pratica o pecado, transgride a lei do Senhor, ele se morrerá. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, você pode ter Deus no seu coração, você pode ter Deus na sua mente, mas se você não viver a palavra do Senhor, você não terá vida. Você caminhar em caminhos tortuosos. Mas se você tem Deus, se você tem a presença de Deus, se você obedece a Deus e você ouve a voz dele, você viverá e terá vida eterna. Assim diz a palavra do Senhor, irmão. Assim diz a palavra do Senhor. Deus é fiel e justo. Deus é poderoso. Maravilhoso, irmão. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia te desvia da injustiça e siga reto que você viverá. E o povo, muitas vezes, naquele momento, culpando Deus, mas não era culpa de Deus, porque o povo foi derrotado e porque o inimigo tirou presença. Não, irmãos. Porque quando a arca estava lá, irmãos, na segunda noite, quando os filisteus acordaram lá em Adabe, vamos voltar lá para o livro lá. Esses nomes desses filisteus são difíceis. Vamos lá. Asdod, em Asdod. Quando a segunda noite, quando eles foram lá olhar na sala do Deus Dagon, eles abriram. Viram novamente a estátua caída no chão, mas ela quebrava os braços
e a cabeça. Para dizer que o Deus, falso Deus, não tem poder e não tem liderança sobre o nosso Deus de Israel. Não tem poder para ser quebrado os braços. E não tem liderança sobre o nosso Deus para ser quebrado a cabeça, irmãos. Eles estavam lá, irmãos, e viram a estátua do Deus falso dele, o Deus dragão no chão. E por eles levado a Arca da Aliança. Eles tiraram a Arca da Aliança e levaram para a terra, para as terras de Filistia. E levaram lá. Deus mandou uma praga. Eles falaram antes de derrotar os israelitas, falaram assim: ai de nós, quem vai livrar nós, os deuses dos hebreus, aqueles que levou sorte de pragas sobre os egípcios? Eles sabiam do poder de Deus. Mas eles sabiam por eles agora que eles estavam experimentando o poder de Deus, a justiça de Deus, a vingança de Deus. Eles só ouviram, eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram o acontecimento lá nos egípcios, mas não viveram aquele momento antes da guerra. Mas eles tinham fé, eles falaram: ai de nós, quem vai nos livrar? Irmãos, os filisteus temeram Deus, eles viram que Deus estava lá. A Bíblia diz que o grito, o suor das trombetas, das guerras, das espadas era tão alto, eles tinham estremeceram os ares, as terras, eles ficaram apavorados. Ele estava no carro andando, e dava uns trovões, já deu trovões assim, o diabo tremeu o carro. Imagina lá os soldados, gritando: ai, Deus está, não pode bater no pé. Batendo no cimento, tremendo no chão, os filisteus. Essa semana, eu estava passando aqui pela Ponte Nova. Até eu mandei uma foto para a Paula, que estava parada, que ia demorar para encontrar um centro, ela e a Joana. Deixei uma foto, né? Vou demorar um pouco. Daí começou a andar, e eu parei no meio da ponte. No meio da ponte parei. E bem na hora apareceu uns caminhões. Peguei, sabe, na ponte. Senhor, nessa ponte, Senhor. Eu estou bem aqui no meio. Mas tremeu pela ponte lá. Daí o caminhão passa, os caminhões passaram, daí eles liberaram o acesso e fui. Imagina os filisteus lá tremendo. Imagina o medo. Tipo, eu não fiquei com medo, né? Só olhei para Deus. Eu sabia que não é que é ponte. Mas os povos lá estavam tremendo lá, ouvindo aquele barulhão tremendo da terra. Quando eles estavam em casa, não sei como é que pode. Não sei, a gente diz que quando dá um raio, quando demora, não sei quantos segundos, é distância de quilômetros que dá o raio, uma coisa assim, né? Não me lembro muito bem. Mas ele está longe do raio, mas um dia caiu um raio, uns touros, chegou dentro da casa. Imagina a potência de um raio, de tremer casa, de tremer o chão, de tremer carros. Você imagina a potência que gritaria daquele povo de Israel. Deus está conosco. Quer dizer que tremeu o ar e a terra. Imagina o gritaria, irmãos. Imagina. Tá? Glória a Deus, imagina. E o povo lá, irmãos, toda a sua fé, mas tinha uma coisa, eles estavam alegres, eles estavam alegres, eles estavam inspirados, eles estavam motivados, mas eles não estavam em retidão, não estavam em pecado. Não, você pode dar glória a Deus aqui, você pode dar glória a Deus ali, você pode girar, você pode pular, mas você tem que ficar santidade, consagrado na presença de Deus para ter vitória plena, irmãos. Então, se você não ter vitória plena, se você não está consagrado, você não vai garantir a tua bênção, a tua proteção, irmão. Você precisa estar na presença de Deus, firme. Você precisa, irmão. Deus vai estar sempre com você. Deus vai estar sempre contigo. Na tristeza, na dor, na enfermidade, Deus vai estar sempre contigo. Mas a vitória plena, a bênção plena, a derrota do inimigo é quando nós estivermos retos diante da presença de Deus, consagrados, confiantes, irmão. Irmãos, Deus fez
povo, e começou a colocar tumores sobre os filisteus. Tumores e ratos, pragas de ratos. Onde eles iam tinha rato. Eles não podiam se mexer, estava cheio de tumores nas partes íntimas de todo o corpo. Irmãos, eles passaram, eles consultaram os feiticeiros, os videntes deles, falaram assim: ó, quem tirar a arca daqui. Daí de uma cidade que existia, eles passaram para outra. Daí naquela cidade ela vinha a praga, vinha os ratos, vinha os tumores nas pessoas. Daí eles mandaram para outra. Daí eles mandaram para outra. E onde a arca ia os tumores naquele povo, ia as pragas de rato. Daí chegou na quinta cidade, lá de existia, eles falaram. Depois de ter levado a mão do Senhor, foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois viram os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, lhes nasceram tumores. Daí, irmãos, eles levaram para outra cidade e falaram assim: mas estou certo, essa arca aqui para nós morrer, não leva embora, vamos consultar os videntes. Eles consultaram os videntes, eles consultaram os feiticeiros, os filisteus. Os feiticeiros falaram: ó, leva de volta para a terra de Israel, mas leva ofertas de perdão, faça 5 ratos, 5 tumores por cada cidade que foi levado a arca. Eles deram tumores em ouro, fizeram ratos, representando cada cidade, cada tribo que existia. E falaram: ó, leva lá e dê para o povo de Deus essa oferta, pedindo perdão, pedindo desculpa. Irmãos, o inimigo recebeu oferta. O inimigo pegou o ouro deles e ofertaram para Deus. E hoje, irmãos, nós não queremos ofertar para Deus. Irmãos, até o inimigo respeita a oferta a Deus. E porque nós vamos ofertar na casa do tesouro. Irmãos, a oferta é de gratidão. Oferta de gratidão, irmãos. Nós devemos ofertar, dar o nosso melhor para Deus. Que Deus vai te exaltar, irmãos. Porque nossos inimigos ofertam pedindo desculpa. Então, quando nós devemos ofertar mais que nossos inimigos. Aleluia! E o povo fizeram, irmãos, aqueles ouros, colocaram no baú, botaram a arca da aliança numa carroça e colocaram sobre 2 bois e falaram, os videntes falaram: ó, para saber se foi Deus mesmo que derramou essas pragas, esses tumores, deixa as vacas ir sozinhas para a terra de Israel. Se for sozinho, os bois levam a arca, porque foi Deus que mandou. Mas se for desviar outro caminho, que não tem nada a ver com Deus, o que aconteceu, irmãos? Os bois levaram a arca direto para a terra de Israel. Aleluia! Levaram direto, irmãos. Aleluia, Jesus. E chegaram lá, irmãos. Tu vai ser, irmãos. Chegaram lá, aqueles bois, trazeram a arca, e o povo de Israel, o povo, viu? Chegando a arca, os caras pegaram, a arca chegou, Deus trouxe de volta a arca. E a arca parou em cima de uma pedra. Irmãos, a presença de Deus tem que ter um altar. Não é bobagem, não é moda. A igreja precisa de um altar. Os profetas, os sacerdotes faziam um altar de pedras para o Senhor. Até Deus escolhe um altar para a arca dele, para a presença dele, irmão. Respeitem a casa de Deus, respeitem o altar de Deus. Aleluia! Parou bem numa pedra enorme, aquela carroça. E o povo pegaram a aliança e colocaram sobre aquela pedra. Colocaram aqueles tesouros de ouro da oferta na pedra. Só que o povo não aprende, porque o povo sabia que não podiam tocar, eles não podiam abrir aquela arca. Eles queriam ver que a arca que
tinha naquela arca, eles iam ver o maná, eles iam ver a vara de Arão, eles iam ver as tábuas, eles abriram. Mas Deus castigou, irmãos. Deus castigou o seu próprio povo. Irmãos, muitas vezes nós somos castigados porque desobedecemos as ordens de Deus. Irmãos, não é de qualquer forma que a gente vem para o altar, não é de qualquer forma que a gente canta, não é de qualquer forma que a gente dizima e oferta, não é de qualquer forma que a gente entra aqui, irmãos. Não é de qualquer forma, irmãos. Não é de qualquer forma que o povo de Israel podia encostar na arca da aliança. Só os levitas podiam tocar na arca da aliança. E alguns sacerdotes podiam chegar perto da arca, irmãos. E hoje nós devemos cantar de qualquer jeito, nós devemos pregar de qualquer jeito, devemos dizimar, ofertar de qualquer jeito, devemos entrar de qualquer jeito, devemos entrar de qualquer jeito, irmãos. Irmãos, você quer saber qual jeito você deve entrar? Louvar, ofertar, dizimar, ir no altar, sentar. Sabe qual é a forma correta? É você obedecer a palavra do Senhor. Eu não estou falando de qualquer forma de falar, qualquer forma de vestir, qualquer forma de fazer, maquiagem. Não é isso que eu estou falando, irmãos. É de coração quebrantado na presença de Deus e obediente a Deus. Faz sentido para estar na presença do Senhor, estar na graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Claro, isso temos da lei, irmãos. Somente os levitas podiam chegar perto da arca da aliança. Mas na cruz, Deus rasgou o véu para termos contato direto com Ele. Aleluia! Para chegar na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E Deus castigou, irmão. Deus castigou o povo dele. Deus castigou o povo dele. Na Bíblia diz, se não me engano, 70 homens morreram. Vê. 70 homens morreram, irmãos. Povo de Deus. Eles obedeceram a palavra. Não ia usar nada. 70 homens morreram. Daí, irmãos, o que eles fizeram? Mandaram chamar os levitas pegaram a arca, levaram para o outeiro, fazendeiro e consagraram ele para ele cuidar. E ele obedeceu as ordens. Entregue a ele. E ele foi abençoado e próspero, irmão. Porque a arca dele estava lá, porque ele não estava perdendo a arca dele de qualquer jeito. Ele estava obedecendo a palavra de Deus. Ele estava fazendo a ordem da lei de Deus. E a terra estava sendo abençoada. Tanto que nem quase nem precisou Davi pegar a arca. Porque Deus saísse da terra dele, da casa dele. Daí aconteceu, irmãos. O que aconteceu? O povo chorou pela derrota. O povo clamou pela derrota. Mas daí se levantou um profeta, o profeta Samuel, e disse: irmãos, fomos derrotados, a arca deles foi levada, mas era de nossa terra, porque nós estávamos pecando, nós estávamos largando Deus, adorando falsos deuses. Na verdade, irmãos, o povo largou a Deus por causa de mau exemplo dos filhos dele. Está aqui Ofni e Finéias, que eram filhos do juiz. Eles fizeram o povo pecar. Irmãos, daí Samuel começou a divertir, orientar o povo. E ele falou: larguem os deuses falsos, larguem esses falsos deuses e adore somente Deus. Naquele momento, irmãos, o povo se arrependeu. E tudo que tinha de precioso, que era água do deserto, quando derramaram a água no chão, derramaram a água no chão, disse: ó, eu me esvazio. Então vamos se esvaziando, estamos ligando a nós mesmos. E vamos só servir a Deus. Eles fizeram jejum, irmãos. Jejum de água no deserto, vocês viram? Eles mostraram que estavam se negando. Eles derramaram aquela água e também largaram os deuses. Imagina, irmãos, eles tinham os deuses deles no colar, e pulseira, nos bolsos. Também começavam fiéis, idolatrando um Deus falso. E naquele momento, quando o povo estava sendo divertido por Saul, ele estava lá com os deuses deles, de imagem, de escultura, nas próprias roupas.
Porque como é que o povo estava idolatrando, eles largaram os falsos deuses e adoraram Deus, irmãos. Sabe o que aconteceu? O povo ficou honesto, firme na presença de Deus. O povo se converteu novamente, arrependeu dos pecados. O que aconteceu? Velhos inimigos, filisteus. Vamos lá, vamos derrotar de novo. Vamos derrotar de novo os israelitas. Mas agora é diferente, irmãos. Quando nós estamos na bênção de Deus, quando nós estamos sendo fiel, quando estamos sendo justos, quando estamos na retidão do Senhor, aleluia, a bênção é garantida, a vitória é garantida, a proteção é garantida. Porque antes, quando chegou a arca da aliança, eles estavam sendo idólatras, eles foram derrotados. Mas agora na segunda guerra, eles estavam firmes, eles não tinham mais os deuses nos bolsos, eles só tinham Deus no coração, porque a arca estava distante. Agora eles tinham Deus no coração, Deus na mente. E quando vieram de multidão do exército filisteu, eles falaram assim, eles chegaram em Samuel, Samuel, não pare de clamar a Deus, clame por nós, aleluia. E Samuel foi lá, levantou um altar, pegou um bezerro, um novilho novo, fez o holocausto. E veio o povo de Filistia contra o povo de Deus. Enquanto que Samuel ofertava e clamava, Deus mandava trovões sobre o povo de Filistia, sobre o inimigo. E o filisteu caiu no chão. Eles corriam fugir para suas terras. E o povo de Deus foi atrás de derrotar os inimigos, irmãos. E tudo aquilo que os povos filisteus tiraram de Deus, o povo do céu pegou de volta, irmão. Aleluia! Porque quando foram derrotados lá, quando o povo desistia, pegaram a arca da aliança, eles tomaram 2 ou 3 cidades. Mas nessa vitória, na segunda guerra, Israel venceu, derrotou os filisteus, ainda tomaram a terra que o inimigo roubou deles. Aleluia! Isso eu digo. Eu canto aquela canção assim, ó. Eu fui no trem do inimigo e tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Eu fui no trem do inimigo e eu tomei tudo que me roubou, irmãos. Israel foi no trem do inimigo e tirou tudo que me roubou deles, pegou de volta. Quando estamos na presença de Deus, temos autoridade sobre o inimigo e pegar tudo de volta que o inimigo tirou. Se o inimigo tirou a sua família, se o inimigo tirou a sua saúde, se o inimigo tirou o seu dinheiro, a sua prosperidade, você tem autoridade de ir lá no inimigo e tirar ele para fora e você pegar de volta. Aleluia, palmas para Jesus. Daí houve paz, Israel. Porque o povo se converteu novamente. Quer paz, irmão, na sua casa? Quer paz no seu lar, seu emprego? Sirva a Deus de coração, que é garantido a sua bênção e prosperidade. É garantido que, além da presença de Deus na sua vida, é garantido a vitória na sua vida. Amém? Palmas para Jesus, glória a Deus. Aleluia, Deus se levantar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, preciso compartilhar algo que Deus me disse no meu coração. Você pode estar pensando que a pregação hoje não foi para você, porque eu não tenho nenhum ídolo. Eu não estou adorando a nada, eu estou servindo a Deus. Mas Deus veio tocar meu coração hoje, irmãos, porque tem algo e coisas que nós temos colocado na frente de Deus na nossa vida. E tem se tornado ídolos e nos impedindo de receber. Então nessa noite você possa olhar para dentro de você, assim como eu fiz essa reflexão no meu banco, e pensar o que tem ocupado o lugar aqui de Deus na sua vida. Porque se tem o esposo, a esposa, a família, o emprego, o vizinho, que tem impedido você de buscar a Deus, que tem impedido você às vezes de vir no culto, que tem impedido você às vezes de fazer algo para o Senhor Jesus, é porque esse alguém, essa coisa, o
O dinheiro que você não consegue dizimar, porque dói dizimar, isso tem se tornado ídolos na minha e na sua vida. E isso tem impedido a vitória. Então, às vezes, a gente está se questionando a Deus por que a vitória não chega, mas nós temos colocado coisas no lugar de Deus na nossa vida. E não é isso que Deus quer. Deus quer ser o primeiro na nossa vida. Deus quer que a gente largue a nossa família, que a gente largue o nosso eu, que a gente largue o dinheiro que a gente se apega, os bens materiais que a gente se apega para fazer a vontade de Deus. E quando a gente entender isso, aí Deus vai vir com a bênção e a vitória. Então que você possa nessa noite sair deste lugar e pensar: o que eu tenho colocado de ídolo na minha vida? Aonde está o meu coração? Eu tenho buscado a Cristo por mim, pela minha salvação, por amor a Cristo? Ou pelas coisas que eu quero, pelos anseios, pelos desejos, pelos sonhos, pela prosperidade, pela salvação do meu esposo, da minha esposa, da minha família? Se você tem buscado a Deus por esses outros motivos e não somente por amor a Cristo, é aí que você tem pecado. É aí que você tem falhado com Deus. Então hoje é tempo de nós largarmos, porque a Bíblia diz que quando ele chamava, ele dizia: larga tudo e segue-me. Não importa se tu tem marido, se tu tem mulher, se tu tem família, larga tudo e segue-me. E nós ainda temos colocado coisas na frente de Deus e ainda temos questionado a Deus de por que as coisas não acontecem. Parece pesada a palavra, irmão. Mas nessa noite Deus quer abrir os nossos olhos, porque Deus tem cansado de ouvir nós questionando a Deus de por que a bênção não chega no meu lar, de por que a vitória não chega na minha casa, de por que eu tenho mendigado e a minha prosperidade não chega. Se Deus diz que é o Deus do ouro e da prata, se Deus diz que é o Deus que cura e liberta, por que minha família não se liberta? Por que minha família não se converte? Por que as coisas não mudam, irmãos? Porque nós temos idolatrado tudo isso. Nós temos buscado a Deus por isso e não por amor a Ele. Então nessa noite coloca a tua mão no coração e diga: Deus, eu largo hoje aqui o teu altar, a tua casa, esses ídolos. E a partir de hoje nada e nem ninguém vai me impedir de fazer a tua vontade. Não importa se me visita, não importa se meu esposo, minha esposa não quer vir, eu vou vir, eu vou te servir. Irmãos, faça concerto com Deus. Olha para Cristo, porque lá na salvação a tua família não vai se agarrar nos teus pés, não. Se você não ser salvo, você vai ficar junto com ela. Agora, se você se converter e aceitar realmente o propósito de Deus na tua vida, você e a tua casa vão servir a Deus, porque essa é a palavra de Deus. Então, se você quer que a sua casa seja salva, se você quer contemplar o agir, o poder de Deus, a prosperidade e tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, comece a largar tudo e olhar somente para Deus. Coloque as preocupações em buscar a Deus, servir a Deus, que o resto Deus Ele faz a hora que Ele achar. Largue teus ídolos nas mãos do Pai nessa noite, na casa do Pai, na presença do Pai. Larga a mão disso tudo. E aí você vai ver o poder que Deus tem. O poder que Deus tem. Não deixa mais nada nem ninguém impedir você de estar na presença de Deus, irmãos. Não deixa mais nada nem ninguém roubar a tua fé. Porque se isso tem roubado a tua fé, isso tem se tornado ídolos na sua vida. Agora, no momento em colocar o nosso coração na presença do Pai, nada mais abala a nossa fé.
nossos olhos espirituais para que possamos ver e continuar amando aquilo que tens tirado do teu propósito, para que a tua bênção chegue no nosso lar, para que a tua proteção chegue na nossa casa, para que a vitória chegue e nos alcance, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por essa mensagem, obrigado por Espírito Santo de Deus. Pai, abençoe cada um que vai estar voltando para sua casa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, que cada um tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana próspera, cheia de progresso, aleluia, sucesso, Pai. O Espírito Santo convence os corações de ficar firmes na retidão da tua palavra, Pai. Oh, Pai, seja enfermo, doente, seja curado, seja limpo. Oh, Pai, os problemas sejam resolvidos. Que abra as comportas, seja a mesma bênção da igreja. Em nome de Jesus, que todos tenham uma ótima noite, um ótimo descanso. Em nome de Jesus, e abraço, irmão. Glória a Deus. Amém. Mas é verdade, quando eu brinco agora, a pessoa que está assistindo vai sair da live, eles não estão assistindo muito ainda. Será?